Paz do Senhor, igreja. Amém. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. Estou muito feliz de estarmos aqui a terceira semana nessa série de mensagens Fé Funcional, porque nós precisamos aprender a colocar a nossa fé para funcionar, né? Deus não chamou a gente simplesmente para ser religioso, mas para usar a fé para conquistar coisas grandes. Vamos ficar em pé um pouquinho? Hoje é o dia de nós trabalharmos os músculos atrofiados, músculos espirituais que precisam ser trabalhados. Então hoje é o dia de se esticar, de se alongar. Vamos lá? Você pode se alongar, colocar suas mãos para cima. Vamos lá, vamos, se mova. Vamos lá, isso. Estique os braços, isso. Se alongue. Amém? Sabe aquela pessoa que, quando uma pessoa está travada e ela não consegue se mover adequadamente, ela não consegue se locomover, não consegue cumprir as suas funções, correr, andar, pegar algo, por conta de que o corpo dela em alguma parte física não está correspondendo, então você não tem o alcance que você deveria, você não tem a mobilidade que você conseguiria ter. Então é isso, hoje nós vamos trabalhar as áreas que você precisa esticar, as áreas da sua fé que precisam ser esticadas. Hoje é a noite que Deus te trouxe aqui para esticar a sua fé. Você crê nisso? Amém? Então aplauda o Senhor, vai se assentando. Glória a Deus. Na semana passada nós fomos apresentados à Escola do Crescimento. Então a Academia do Crescimento funcionou aqui basicamente como esteira. Nós falamos sobre a esteira, falamos que quando você chega na igreja, uma esteira é colocada e Deus fala para você correr, para você subir nessa esteira e transformar a sua mentalidade, transformar o seu modo de pensar. Falamos também sobre sair da rede, sobre amar as barras de peso que Deus coloca nas nossas vidas, que são pessoas difíceis, e Deus vai usar essas barras para construir músculos espirituais em nós. Então, na semana passada foi o dia de nós malharmos e corrermos, e hoje é um dia de nós confrontarmos as áreas da nossa vida que estão ressequidas, que estão mirradas, que estão atrofiadas. E isso nós vamos fazer com a palavra de Deus. E para isso nós vamos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 1 a 5. E outra vez na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. Diga comigo, atrofiada. Estavam observando-o se o curaria no sábado, para o acusarem. E disse o homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. Ele foi restituída a sua mão, sã como a outra. Amém? Disfunção. Disfuncional. Quando é que algo é disfuncional? Quando não funciona como deveria funcionar. É disfuncional quando algo não funciona adequadamente. O projeto a qual foi criado não está sendo executado. Disfunção. O Evangelho de Marcos, dentro de 2 capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 4, ele apresenta 5 diferentes condições
situações em que Jesus está diante de um confronto. Essa série é uma série de confronto. Você está vindo todas as quintas e você já percebeu que a cada dia, cada quinta-feira, o peso aumenta. É como se você estivesse levantando aquelas barras de peso e você vai vencendo as etapas e vai aumentando o peso para que você desenvolva com mais profundidade. Na verdade, a caminhada com Jesus Cristo é uma caminhada de confronto. E o que Jesus faz é nos levar a um crescimento. O que Jesus pretende através desse confronto é nos tornar pessoas aptas para suportar o peso de glória que em nós será revelado. Graças a Deus, amém? Então nós pensamos que o ministério de Jesus foi um ministério de conforto. Sim, foi, mas também foi um ministério de confronto, de enfrentamento. O mesmo Espírito que vai confortar você, também vai confrontar você. O mesmo Espírito que vai consolar você nas suas tentações, nas suas lutas, nas suas provações, nas suas experiências, nos ensaios da sua vida, também vai confrontar você nas suas disfunções, a fim de conformá-lo à imagem de Cristo. Então, o Espírito Santo conforta, confronta e conforma. Diga comigo, confortar, confrontar para conformar. Conformar, tomar forma. O ministério terreno de Jesus não foi diferente disso. Houve momentos em que Jesus foi uma fonte de conforto para as pessoas que encontrava com Ele. Pessoas feridas, pessoas doentes, pessoas desacreditadas da vida, pessoas que não tinham voz, e Jesus se tornava a voz daquelas pessoas. Jesus tinha um ministério de socorro, mas também Jesus teve em si uma fonte de confronto para aquelas pessoas que se tornaram complacentes com o erro, complacentes com o pecado. Ele foi confronto para a religião, ele foi o confronto para a soberba, para o egoísmo, ele foi o confronto para a hipocrisia. Deus ama você da forma como você é, mas Ele se recusa a deixá-lo da forma como você está. É por isso que Ele vai confortar você nas suas disfunções, mas também vai confrontar, a fim de que você seja melhorado, tratado, seja mudado, porque o próprio papel da palavra de Deus é para te instruir, redaguir, corrigir e aperfeiçoar o homem de Deus para toda boa obra. Este é o papel do nosso Senhor, e esta é a razão e a causa a qual o seguimos, para nos tornarmos semelhantes, tal como Ele é. Amém? Glória a Deus. Então, uma pessoa movida pelo Espírito Santo, uma pessoa que entende, que recebeu o Espírito Santo, essa pessoa, ela está em pleno treinamento. Diga comigo, eu recebi o Espírito Santo, estou em treinamento. Uma igreja movida pelo Espírito Santo é uma igreja de confronto. Uma igreja de confronto. Uma igreja que não se contenta. Nós vemos as pessoas, você tem os extremos, você tem os lugares onde você não é permitido errar, onde você não tem espaço para ser humano. E você tem os lugares onde as pessoas vêm, ficam como está e não são transformadas. O lugar onde você está inserido, a realidade de igreja que nós precisamos construir, é uma igreja de conforto e de confronto. Amém? Então, quando é que algo gera disfunção? É quando o funcionamento é comprometido. O funcionamento de algo é comprometido. Então,
está gerando uma disfunção. Jesus está caminhando entre o povo dele em Israel. E de repente, ele se encontra diante de uma disfunção. Ele veio para aquilo. No Evangelho de Marcos você vai encontrar Jesus confrontando as disfunções. Esta é uma das ocasiões. Algo estava errado, algo não estava funcionando corretamente. O sábado era um presente de Deus. O sábado deveria funcionar como descanso, como alívio, como refrigério. Foi um presente de Deus dado àquele povo. Mas de repente o sábado se tornou um fardo, se tornou um peso. Então aquilo que deveria funcionar como restauração, aquilo que deveria funcionar como descanso, agora está funcionando como fardo, como peso. E Jesus está diante de um sistema que deixou de funcionar, um sistema religioso que deixou de funcionar corretamente. O Shabat era sobre descanso, sobre alívio, sobre esse refrigério. Mas você já percebeu como pessoas doentes, elas conseguem adoecer até boas ideias? Pessoas que a mente não está funcionando como deveria, pessoas que não têm a fé curada, a fé correta, elas destroem bons propósitos. Foi isso que aconteceu com o sábado. Deus deu o sábado como descanso. E agora a religião da época transformou o sábado num monstro. Então, uma coisa que era para ser criativa, restauradora, tornou-se destrutiva, aprisionador. A partir dessa história, nós vemos uma imagem, uma ilustração de um sistema religioso que não está funcionando, um sistema que se tornou disfuncional, um sistema que deixou de cumprir a sua funcionalidade. Então você caminhava por Israel, em cada metro quadrado você encontrava multidões de pessoas cuidando, para ver se o sábado estava sendo cumprido, se a lei estava sendo cumprida, se as pessoas estavam obedecendo a todas as ordens da lei. Mas Jesus está andando entre eles, está dizendo, eles são como ovelhas sem pastores. Não havia ninguém que se importava com a alma ferida daquelas pessoas. Elas viviam como zumbis espirituais. A religião tomou a graça que era servir a Deus. Em lugar de um culto festivo, em lugar de um culto que as pessoas tinham espontaneidade em servir, em fazer, agora você tinha fiscais da lei, cobrando e cobrando e cobrando. E Jesus chega ao templo, nesse momento, a qual as pessoas iriam ali para fazer o quê? Se aproximar de Deus. E o que ele encontra lá é exatamente o contrário disso. Está funcionando ao contrário do que deveria, tornou-se disfuncional, impróprio, inadequado, fora do formato, desajustado. Então Jesus, diante desse sistema, começa a confrontá-los. Então, o Evangelho de Marcos e o capítulo 3 não é a respeito de uma mão mirrada, de uma mão atrofiada, mas de corações atrofiados. Porque fé não é uma fórmula. Se for uma fórmula, então deixa de ser fé. Fé é mais do que um rótulo, fé é mais do que um sentimento.
Se você reduzir a fé a um rótulo, a um sentimento, a uma fórmula, ela deixa de ser fé. Fé é aquilo que os olhos não podem compreender. Fé é aquilo que você não pode entender com a racionalidade humana. Fé, ela te coloca num campo de desafio. Então eu não estou vindo aqui essas semanas simplesmente para te dar informações sobre fé. Tem um propósito de você estar vindo aqui. Deus quer desenvolver em você uma fé grandiosa. E se Ele pretende desenvolver em você uma fé grandiosa, isso quer dizer que Ele vai fazer uma obra grandiosa. Um grande projeto sobre a sua vida. Deus vai te levar a um patamar avançado. Deus vai te levar a um nível maior, mas para isso você vai precisar se desprender de algumas disfunções para receber uma fé sobrenatural. Então, a gente ouve tantas definições a respeito de fé. Mas o que é fé? A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1, que a fé é a certeza, diga comigo, certeza, daquilo que esperamos. Não é a certeza daquilo que temos, é daquilo que esperamos. Nós cogitamos a respeito daquilo que nós já temos, nós calculamos, nós fazemos planos a partir daquilo que nós podemos, mas a fé, ela nos leva ao desafio de você começar a contabilizar com o favor de Deus. Você precisa começar a fazer as suas contas a partir das riquezas do céu. Você precisa começar a fazer os seus planos a partir dos recursos inesgotáveis que Deus tem para você. É a certeza daquilo que esperamos. Aleluia. O que é o contrário de fé? Vamos para um jogo. O contrário de luz, trevas. O contrário de bem, o contrário de fé, medo, dúvida, incredulidade. Eu posso sugerir que o contrário de fé é certeza. O contrário de fé é certeza. É a certeza de que já está resolvido na sua mente, você já está certo de que você não vai fazer aquilo porque vai dar errado. É a certeza de que você não vai chegar em lugar algum, por isso você vai continuar estacionado no mesmo lugar. Esta é a fé do diabo, porque tem a fé de Deus e tem a fé do diabo. A fé de Deus é a que te traz esperança, é a que te coloca luz no fim do túnel, é aquela que te arranca das trevas e te põe na luz. A fé de Deus é aquela que quando todo mundo diz que não, Deus está dizendo sim para você. Essa é a fé de Deus. A fé do inferno é aquela que diz que já está certo a sua derrota. Já é certo o fim. Quando você não ousa sonhar mais alto, porque você já está convencido de que você foi feito para coisas pequenas. É certeza. Mas é uma fé negativa. É uma fé do inferno. Porque a fé de Deus, ela te leva a empreender. Então, você tem certeza, você tem a certeza de que você não deve empreender nada, não ousar nada, não vai além daquilo que você mesmo pode conseguir se garantir. Não dá um passo maior do que aquele que você mesmo pode se garantir. Para você não ter que depender do favor de Deus.
Para você não contar com o sobrenatural, você não se desloca para um território a qual você vai precisar que a mão de Deus te sustente. Você consegue entender isso? É a certeza de que o barco vai afundar. É a certeza de que não haverá respostas. É quando você joga a toalha. Você entende esse dizer, jogar a toalha? Essa expressão é usada no esporte, o boxe. Então, quando o jogador, o lutador joga a toalha, quer dizer que ele está entregando os pontos. Agora ele está desistindo da luta. Isso tornou-se tão comum na nossa sociedade, a desistência plena de uma geração inteira de desistentes, de demissionários, de pessoas fracassadas, de pessoas que não têm continuismo, de pessoas que não têm firmeza, de pessoas inconstantes, pessoas que começam coisas e não terminam, pessoas que quando estão diante dos desafios não têm caráter, não têm firmeza, não têm postura de fé para ir além, para ir adiante. Então é quando você tem certeza de que você não vai adiante. Então é como se você dissesse: nisso eu vou precisar de Deus, então eu não vou fazer. Porque Deus não joga da minha forma. Deus não joga nas minhas regras. Não faz no meu time. Deus tem os próprios caminhos dele. Então eu vou ter que confiar, eu vou ter que depender. Sabe quando nós fazemos isso? Quando nós abandonamos um parente que precisa de oração, de conselho, e você não, larga a mão. Aquilo ali, perdeu a fé na restauração de um familiar. É quando você deixa de lado um projeto porque você fez e não deu certo, e agora você está decepcionado. Então, não, eu não vou fazer mais nada. Cansei. Se Deus te der uma palavra nova, como Ele deu para Pedro, lança a rede de novo. Sabe por que Deus te trouxe aqui essa noite? Porque Ele vai fazer você fazer isto. Porque Ele está te chamando para lançar a rede de novo. E você vai dizer: mas eu já fiz isso, eu já tentei isso a vida inteira. Eu fiz e não deu resultado. Mas agora, sob a palavra profética, Deus está te dizendo: faz de novo, lança a rede, tenta mais uma vez, acredita de novo, porque você vai ter uma pesca grandiosa, vai ter resultados extraordinários. Investe de novo, aconselha de novo, ora de novo. Acredita de novo, perdoa de novo. Investe tempo de novo, põe a mão no arado de novo. Faça a obra de Deus de novo, levante o seu ministério de novo. Sob a tua palavra farei. Então Deus te trouxe aqui esta noite para te empurrar para o sobrenatural. Você se sente fraco, se sente exausto, desacreditado, mas Deus está colocando uma palavra, e sob a palavra dele, grandes coisas vão acontecer. Aleluia! Glória a Deus! O oposto da fé é quando você não se permite esticar-se para um território a qual você vai depender do sobrenatural de Deus. É um território que você vai ter grandes desafios e vai precisar da fé para vencer. Então não é mais só o seu talento, não é mais só o seu recurso, não é mais só a sua sabedoria, não é mais só o seu depósito que você tem. Não, agora eu vou precisar que Deus me ajude. Então eu não deveria ir porque eu não tenho recursos. Eu não deveria ir porque eu não tenho inteligência suficiente. Eu não deveria fazer isso porque eu não tenho preparo suficiente. Deus está dizendo: vai, porque eu te sustento. A minha destra te sustenta. Faz, porque eu vou te prosperar. Ouse, porque eu vou ser contigo.
Não, você precisa deixar a sua fé ser desatrofiada essa noite. Sabe, Deus está te chamando para coisas grandiosas. E o final dessa série de mensagens é para você sair daqui com um grande projeto de vida, com um grande projeto para 2018, cheio de fé, cheio de esperança, cheio da palavra de Deus. Ah, querido, você precisa usar a palavra de Deus ao seu favor. É doença que está na sua vida, não tem mais fé para orar, você precisa usar a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus como o martelo que esmiuça a penha. Vai lá, bate a palavra de Deus nesse problema, bate a palavra de Deus nesse impossível, até ele ser esmiuçado. Repete a palavra de Deus, confessa a palavra de Deus. Declare a sua cura até você ser curado. Declare a sua transformação até o seu coração ser transformado. Não, Deus, eu não aceito ser assim. Eu não aceito ser mentiroso. Eu não aceito ser enganador. Eu não aceito ser Jacó. Eu quero ser Israel, triunfante com Deus. Eu não aceito nada no meu caráter que não seja parecido com Cristo. Eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais grato, eu preciso ser mais alegre, eu preciso ser uma pessoa constante. Deus me levanta, me cura, me transforma pela tua palavra. Aleluia. Minha fé funciona, diga comigo. A minha fé funciona. Isso não significa que não vai chover. Não significa que eu não vou me molhar. Não significa que as ondas enormes não vão surgir na minha frente. Mas significa que no meio da tormenta, Deus tem um caminho de vitória. Aleluia. Significa que eu tenho um destino. Significa que eu vou chegar do outro lado. Significa que eu não vou morrer no meio das ondas, porque a mão poderosa do Senhor vai me alcançar. Oh, aleluia. Para que você tem fé? Qual que é o objetivo da sua fé? Pergunta aí para o seu irmão. Pergunta aí. Qual o objetivo da sua fé? Aleluia. Eu gosto de uma tradução. A tradução da Sociedade Bíblica Brasileira, que traduz Hebreus 11 dessa forma. Fé, diga comigo, fé é a substância das coisas que se esperam. Se esperam. O que você espera da sua fé? Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar com a sua fé? Porque a maioria das pessoas tem uma fé só para dizer que são cristãs, que são católicas, que são uma pessoa que tem uma fé religiosa, uma fé simplesmente para acender uma vela, para rezar um terço, uma fé simplesmente para orar e ir aos cultos ou à missa no domingo. Fé, ela precisa ter objetivo. Fé objetiva, a sua fé tem objetivos? Diga comigo, a minha fé é objetiva. Eu tenho propósitos. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que Deus vai fazer na minha vida. Eu sei aonde o Espírito Santo está me levando. Então eu preciso ter uma fé objetiva. Então quando você chega numa academia, o treinador vai dizer qual que é o seu objetivo. É ou não é? O que você quer? Você quer ganhar massa? Você quer apenas fortalecer? Ou você quer ficar monstro, né? Nessa linguagem que usa na academia? Quer ficar monstro? Quer crescer? Então tem pessoas que ela vem para a igreja para ficar monstro. Sabia disso? Para crescer. Então ela faz teologia. Ela faz teologia. Eram os fariseus ali em volta do homem. O homem só queria ser curado.
Jesus só queria operar o milagre, mas eles queriam achar um crime. Sabe as pessoas que vão para a academia para ficar mostrando que estão fazendo corretamente aquilo, para ficar julgando? Eram os hipócritas, os fariseus. Qual é o seu objetivo quando você vem para a igreja? Qual é o seu objetivo em seguir a Jesus? O seu objetivo pode ser uma fé de verão. As pessoas, quando está chegando o verão, vou para a academia. Por quê? Porque quer ficar bem para o verão. Mas isso não é um estilo de vida. Você pode ir para ficar forte e saudável, ter força, conseguir cumprir as suas tarefas diárias bem cumpridas, com um pique, com ânimo, né? Então, por que você vem à igreja? A sua fé é para quê? Você pode adotar um estilo de vida de fé, algo que não vai parar numa estação, que é só até você conquistar aquela pequena vitória que você quer, aquele carro, eu quero pintar a casa. Aí você vai, ora, conquista e pronto, estaciona. É fé de verão. É a fé da crise, é a fé da necessidade. É a fé que você usa só quando você tem uma necessidade. Não, eu tenho uma fé ativa. Eu tenho uma fé progressiva. Eu tenho uma fé contínua. Eu estou sempre avante. Deus está me levando a cada dia de fé em fé, de glória em glória. Eu não vou estacionar. Eu não vou parar. A minha conquista de ontem é de ontem. Amanhã eu tenho conquistas maiores. Ouse sonhar coisas maiores. Abra o seu coração para a grandeza de Deus. Deus é ilimitado. A palavra de Deus diz: é porém ilimitado o poder de Deus. Se o poder do Deus ilimitado está dentro de você, isso quer dizer que você pode produzir coisas ilimitadas. Vamos para frente, querido. Vamos para cima. Deus tem coisas grandiosas. Você tem o Espírito Santo e você tem a palavra. É tudo o que você precisa para viver uma vida sobrenatural, uma vida espetacular. Uau, Deus está falando com você, Deus está falando comigo, e nós vamos ter sim dias melhores, dias cheios de vitória, eu creio. Vai ter tempestade, mas a boa mão do Senhor vai estar comigo. Aleluia. Então, para que você vem na igreja? Qual o seu objetivo de vir à igreja? Os fariseus foram para procurar um erro, para procurar um problema, para procurar um crime. Eu não consigo entender esse tipo de pessoa que vem para a igreja apenas para encontrar falhas. Eu não consigo entender como pessoas desperdiçam o seu tempo para vir para a igreja para sair pior do que entrou. E a palavra está sendo liberada, e a palavra está sendo pregada, e ele está cogitando sobre coisas da terra, cogitando sobre erros, cogitando sobre o passado de pessoas, cogitando sobre isso e aquilo. Não, você precisa abraçar a palavra. Você tem que entender que existe um mistério, algo sobrenatural, de quando a palavra é liberada no altar. Se você se agarrar a ela, se você falar: não, essa palavra é comigo, Deus está falando comigo, essa palavra é para mim, isso vai fazer toda a diferença. Irmãos, eu vou em muitas igrejas, vou em vários lugares, e eu fico prestando atenção nas pessoas, e tem pessoas que elas se prostram na cadeira, fazem a cara feia, enfim, e estão ali perdendo tempo. O coração não foi liberado para a fé, não estão ali para serem transformados. Mas eu também observo as pessoas que recebem a palavra. Elas gritam, elas põem a mão para cima, quando chama para frente é a primeira que chega, mas são as primeiras que me ligam, que mandam respostas, que mandam mensagem e contam testemunhos grandiosos, porque a fé é isso, a fé, ela não fica especulando, não fica querendo explicações, ela simplesmente abraça a grandeza de Deus e vive milagres, e é isso que Deus quer para você. Amém? Jesus foi lá para curar.
E os fariseus foram lá para questionar. Eles estavam procurando um motivo para duvidar, um motivo para não crer. E Jesus estava procurando uma oportunidade para fazer um milagre grandioso e operar o sobrenatural. Eles estavam procurando por um crime. O que é que você está procurando quando você vem para a igreja? Esse é o tipo de pessoa que tem falsos objetivos. Uma fé com falsos objetivos. Ela tem fé para vir para a igreja, mas o objetivo da fé dela é falsa. Ela tem fé para cantar um hino, mas o objetivo, a fé é a substância das coisas que se esperam. Esperar, isso quer dizer que tem um objetivo, tem um porquê, tem um propósito. Quando Jesus está neste cenário, ele confronta aquele sistema dizendo: qual que é o objetivo de vocês? É curar ou matar? O que é lícito fazer no sábado? O que é lícito fazer no sábado? Então, sempre Jesus vai confrontar as nossas disfunções. A gente tem uma fé para pedir para Deus fazer grandes bênçãos na nossa vida. Fé para orar pela nossa cura. O seu objetivo conta muito, é claro que você tem que ter fé para mover montanhas, para benefícios, para você melhorar. Mas você já percebeu que a maioria das pessoas só oram pelo seu próprio trabalho, pela sua própria cura, pelos seus próprios filhos, pela promoção? Isso não é ruim, é bom. A verdade é que tem gente que nem isso anda fazendo. Tem gente que os filhos estão quase morrendo nas drogas e eles não têm a coragem de se levantar e orar pelos filhos. Tem pessoas que a empresa está à beira da falência, mas ele não se levanta de madrugada para orar em prol da empresa. Tem pessoas que recebem a notícia: olha, vai vir um corte aí na empresa, mas eles nem sequer se movem. Não faz um jejum pela empresa, não faz um jejum pelos filhos, não faz um jejum pela igreja. Mas, de fato, qual foi a última vez em que você humildemente orou pedindo a Deus para que tornasse a sua vida menos conveniente e confrontasse você nas áreas que você precisa ser confrontado? Qual foi a última vez que você orou: Espírito Santo, eu sei que o Senhor trabalha por processos e eu sei que o Senhor é um Deus que vai nos confrontar para nos transformar. Então, qual é a área que eu preciso ser mudado e trabalhado? Porque muitas das bênçãos que nós não acessamos não é porque Deus é ruim, é porque você não está preparado. Se Deus liberar toda a plenitude dele sobre a sua vida, toda a riqueza, toda a bênção, todo o propósito, talvez você não aguente. Talvez você não tenha estrutura espiritual para isso, emocional para isso. Então, qual foi a última vez que você orou humildemente pedindo que o Espírito Santo confrontasse você? Deus pode confrontar você? Amém? Deus pode tornar você alguém curado, alguém firme, de fibra, de propósito, uma pessoa de caráter, uma pessoa de posicionamento e postura. Amém? Então Jesus faz a pergunta: o que é lícito fazer no sábado, bem ou mal? Salvar ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Jesus sempre confronta, e a gente, nos confrontos, a gente não dá respostas corretas para Deus. Mas você sabia que Jesus queria aquela briga? Você já imaginou que aquele homem, ele estava 20 anos doente, ele poderia esperar mais um dia? Não era algo urgente, não era algo de vida ou morte. Quem ficou 20 anos esperando a cura, pode esperar o domingo para ser curado?
Não que eu não seja, me compadeça da situação dele, mas Jesus poderia ser comedido e falar, não, eu não vou fazer isso porque vai gerar uma revolta. E amanhã você vem aqui neste mesmo horário e eu vou curar você. Já te ocorreu que Jesus queria exatamente a briga que ele queria provocar ali? O objetivo de Jesus era confrontar a religião, era confrontar a disfunção da fé daquele povo. Jesus estava usando uma situação para confrontar um sistema. Então, nós precisamos entender que Jesus sempre vai trabalhar em situações para nos confrontar, para confrontar as nossas disfunções. Eu fico olhando para Jesus Cristo. Aquele homem com a mão mirrada, com a mão atrofiada, esperando a cura. Mas a mão daquele homem era a figura do coração daquele povo. A doença daquele homem era a representação da doença daquele sistema religioso. O que é pior, uma mão mirrada ou um coração atrofiado? E Jesus queria confrontar aquilo. E o que eu acho interessante, queridos, é que quando nós falamos de disfunção, nós não falamos de grandes defeitos. Disfunções são pequenas avarias. E eu acho interessante que Jesus chama um homem para a cena, e esse homem ele não tinha o defeito na perna. Porque se o defeito fosse na perna, todas as pessoas viriam enquanto ele se aproximava. O andar torto, a forma desajeitada de se locomover, mostraria a sua disfunção. Uma mão atrofiada você pode esconder. E ninguém pode ser que ninguém perceba. Anos e anos. São disfunções pequenas, mas está lá. Quando nós chegamos na igreja, a gente nunca mostra a nossa mão atrofiada. A gente sempre mostra a nossa mão boa. Olha, eu sei tocar, eu sei cantar. Eu sei fazer bolos. Eu sei fazer comida. Eu sei servir. Eu sei falar bem. Quando nós conhecemos uma pessoa, a gente faz tudo para mostrar o nosso melhor para essa pessoa. Ninguém mostra o seu pior. E nós chegamos na igreja e fazemos as mesmas coisas. Jesus chama aquele homem para o meio. Porque sempre que Deus vai operar algo em você, Ele te chama para ser exposto. E agora aquele homem, ele passa a ficar no olho do furacão. Tem fariseu de um lado, tem Jesus de outro, e ele com a sua mão, estou conjecturando, talvez escondida. Eu vou ou não vou? Eu atendo o apelo de Jesus ou não? Eu me exponho ou não? Eu deixo todo mundo ver que eu tenho a mão atrofiada? Me exponho em falar que eu tenho algo com Jesus, que Ele me curou? Ou eu vou embora sem um milagre? Esse é um tempo de você se comprometer com o dono do milagre.
Esse é um tempo de você tomar partido e posição. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Esse é o tempo de você falar assim: eu estou me levantando, eu estou indo para o meio do olho do furacão, porque eu vou ver o meu milagre. Eu não tenho medo de declarar a minha fé. Eu não tenho condições nenhuma de me manter em pé para onde eu estou indo, mas eu sei que quem está me chamando vai garantir o meu progresso, vai me manter em pé. Você tem fé o suficiente para se levantar hoje e anunciar na sua casa e na sua família que você está entrando num grande e audacioso projeto? Diga comigo: ordem. Então, sempre que Jesus vai fazer algo, ele dá uma ordem. A Bíblia diz que Jesus deu uma ordem para que ele fosse para o meio, chamou ele e ele foi. E agora dá outra ordem. Preste atenção nisso. Estica a sua mão. Essa é a ordem que Deus deu a ele. Jesus deu a ele. Sabe o que a fé vai fazer com você? Ela vai desafiar você a fazer coisas a qual você não tem condições de fazer. Você sempre espera que Jesus te cure primeiro, para depois você estender a sua mão atrofiada. Jesus me cura, então eu estico a minha mão. Mas a fé, ela te põe num ambiente onde você vai ser desafiado a fazer coisas a qual você não tem condições de fazer. E à medida que você cumpre a ordem, o milagre aparece. Fique de pé. Então aquele homem chega no meio daquelas pessoas e Jesus fala: oh, estende a sua mão. Talvez você estenderia a mão boa, a mão que você gostaria que as pessoas vissem. Jesus diz: não, a boa não. Me mostra o defeito. Me mostra onde está a sua dor. Me mostra onde está a sua vergonha. Me mostra onde está o seu opróbrio. É isso que eu quero curar. Eu quero restaurar você completamente. Quero fazer você uma pessoa íntegra, uma pessoa restaurada. E agora ele dá essa ordem. Em primeiro lugar, Jesus lhe ordena a fazer aquilo que você não pode fazer. A fé vai comandar você a fazer aquilo que você não tem condições de fazer. A fé vai te chamar de conquistador quando o mundo inteiro está dizendo que você é incapaz, que você é um fracasso. A fé vai te dizer para você estender as mãos quando o mundo inteiro diz que você está atrofiado. Então hoje eu quero profetizar sobre a sua vida. Estique a sua fé. Estenda a sua fé para coisas maiores. Sim, você já tem a salvação, você crê nisso, o céu é teu. É uma garantia que o sangue de Jesus te trouxe. Glória a Deus por isso. Mas agora vamos pôr a fé para trabalhar, para que você faça coisas grandiosas. Você pode estender suas mãos? O estender das suas mãos é mostrar para Deus as suas atrofias espirituais, os atrofiamentos do seu caráter. Você pode escondê-la. Ninguém vai ver que você trata a sua esposa mal. Ninguém vai ver que você trata as pessoas mal no trânsito. É uma atrofia.
Você pode conviver muito bem com isso, com seu comportamento rude, com a sua mania de mentir, o seu temperamento explosivo, seu distúrbio alimentar. Todos podem achar que está tudo bem com você. Ninguém sabe o seu histórico. Mas Jesus está dizendo para você essa noite: estenda a mão, não a boa, a ruim. Deus está restaurando alguém aqui esta noite. Deus está esticando a fé de alguém aqui esta noite. Esticar as mãos pode ser você liberar um perdão essa noite. Esticar as mãos pode ser você se levantar amanhã e entregar um currículo. Pode ser você vencer essa autocomiseração, esse coitadismo. Você precisa vencer isso. Você precisa vencer as atrofias do seu caráter. Deus está esticando você para coisas grandiosas. Essa semana está quase terminando, mas é uma semana que você ainda pode estender as suas mãos. Sabe que Jesus não pediu uma coisa grande para aquele homem. Jesus não pediu para ele fazer um boneco de gelo com a mão atrofiada dele. Jesus não pediu para ele pintar um quadro com a mão atrofiada. Jesus pediu, é um comando simples: estende a mão. Estende a mão. Um comando simples, uma coisa simples que você vai fazer essa semana. De abraçar sua família, de abraçar os seus filhos, de abraçar pessoas que você não conversa talvez faz 10 anos, não sei quanto tempo. Coisa simples: levantar de manhã e antes de qualquer coisa abrir sua Bíblia, fazer um devocional direito, de forma adequada, orar. Sai da atrofia, estenda-se para coisas grandiosas. Deus quer esticar a sua fé. Coisas simples, coisas pequenas. Sabe, talvez Deus quer expandir você na área das finanças. Deus quer fazer você uma pessoa próspera, mas você precisa estender as mãos e liberar uma semente grandiosa, uma semente audaciosa, uma semente do tamanho dos seus sonhos. Porque Deus não pode multiplicar e frutificar uma semente que ainda está na sua mão. Essa mão atrofiada na área das finanças vai ser quebrada hoje no nome de Jesus. Você vai ser o maior ofertante dessa igreja, porque você vai ser o mais abençoado. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que sabe que essa mensagem, essa série de mensagens, Deus está te desafiando para começar algo grandioso. Você que já sabe aí nas suas entranhas, o Espírito Santo já falou: eu vou virar o seu cativeiro. Eu vou te dar um 2018 sobrenatural. Eu vou te dar honra. Eu vou honrar você de uma forma grandiosa. Você que sabe que Deus está te levantando para um projeto grandioso. Aleluia. Estenda sua mão. Diga comigo: Senhor, eu me comprometo contigo de me expor ao sobrenatural, de dar o passo sem que tenha chão, porque é o Senhor que vai produzir o sobrenatural, o sustento. Eu posso não ver o chão, mas a sua boa mão estará me sustentando, porque a fé dá o passo
E o Senhor faz o milagre. Senhor, eu estou me expondo para uma vida sobrenatural. Quero avanço em tudo. Vida espiritual plena, comunhão contigo, intimidade, conhecimento, revelação da palavra, ouvir a voz do Espírito Santo. Quero plenitude de Deus. Quero uma vida abundante de saúde, paz, prosperidade, família feliz, em nome de Jesus. Me comprometo altamente de usar a minha fé, a fé que o Senhor me deu, para projetar coisas grandiosas, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor.